Bom, nós trouxemos 3 casos para a gente trabalhar da obra. Se o tempo permitir, a gente vai trabalhar os 3 casos. E nós trouxemos o desafio pessoal para o trabalho de fazer uma associação de cada um desses casos que nós selecionamos com trechos ou abordagens que a codificação espírita nos fornece para que a gente estabeleça entre nós o vínculo de coerência entre as informações de Manuel Filomeno de Miranda e de tudo aquilo que a gente já vivencia, estuda e observa no alicerce, na base da codificação. Como a gente comentou, se vocês lembram da leitura, Miranda descrevia o quadro de um espírito que ele morreu, mas não desencarnou. Não foi aí que a gente parou? A gente parou aí, não foi? Morreu, mas não desencarnou. Porque, inclusive, um dos espíritos, junto com Miranda, precisou realizar um trabalho de aposição de energias para poder criar o processo de ausência de vínculo, né, do espírito com o corpo. Na verdade, o que eles fizeram foi desencarnar o espírito. Tudo bem? Eles fizeram isso. Bom, agora a gente vai fazer um salto aqui. Eu separei algumas questões do Livro dos Espíritos que eu gostaria bastante que a gente trabalhasse. A primeira delas é a questão para a gente entender esse processo da morte com a desencarnação, que é um caso que Miranda traz no livro Transição Planetária. Aliás, todos os 3 casos que nós destacamos têm relação, têm a sua psicogênese com esse fato. Espíritos, abstração feita ao fato de ter sido no tsunami. Tudo bem? Ele traz aqui o panorama porque ele usa como pano de fundo esse evento. Mas o que acontece no mundo espiritual não necessariamente tem relação direta com calamidade. Isto é, muitos de nós morremos, mas não desencarnamos. São coisas diferentes. Para a gente entender como é que isso funciona e diluir melhor na nossa cabeça, nós separamos algumas questões do Livro dos Espíritos, que é um livro base. É um livro alicerce. Tudo bem? Então, se você tiver uma base boa, o que é base? Por que a gente chama de fundamental? Porque é fundamento, não é base porque é fácil, não. É base porque representa o alicerce. Se você quiser uma casa com 5 pavimentos, a fundação da casa é a mesma que a um de 10 pavimentos? Não. Você precisa de uma fundação melhor. Tudo bem? Então, se a gente quiser navegar nessa obra, o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce tem que ser sólido. Para que a gente fortaleça, dê liga nesse cimento aí da nossa fundação, nós lembramos de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 22A. O Livro dos Espíritos ele é um livro muito interessante, porque, na verdade, ele tem 4 livros, né? Ou 4 grandes partes. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, há quem diga que deu origem ao último livro da codificação, que é a Gênese, porque é das causas primárias. Tudo bem? A segunda parte da obra, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, porque quer dizer a mesma coisa, né? Há quem diga, por exemplo, que dali saiu a obra que a gente comentava no cafezinho ali há pouco, o céu e o inferno, as questões dos espíritos que dizem lá do mundo espiritual como é que era o trampo deles. Casos de espíritos que, por exemplo, foram assassinados, foi degolado. Kardec evoca o espírito, me diz aí, como é que você está falando se você está sem a cabeça? Você está com a cabeça, está sem a cabeça? É fantástico ler a obra, você entende. É o depoimento do espírito, está lá na segunda parte. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das causas, das leis morais.
Há quem diga que dali, inclusive, é que saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E por último, e não menos importante, das esperanças e consolações, né? Que é a quarta parte do livro dos Espíritos. Bom, por uma coisa ou por outra, na primeira parte da obra, existe uma, quer dizer, a primeira parte deu origem à Gênese, quando a gente faz uma associação, né? Então, as questões ali aportadas, em tese, são questões voltadas para o cientificismo, né? Mas, na questão 22, Kardec pergunta assim, cita algumas propriedades da matéria, a matéria se apresenta em estar e cita algumas propriedades. E os espíritos respondem assim, olha, do vosso ponto de vista, essa definição que você está dando para a matéria está valendo, mas do nosso ponto de vista, nossa, deles espíritos, né? Do nosso ponto de vista, não. Porque a matéria se apresenta em estados que não podeis compreender. Hoje a gente já começa a entender isso, né? Você pegar um punhado de areia, esfregar ele na mão, aí vocês lembram da expressão átomos, que vem átomo, que é sem divisão, do grego? É verdade, na escola a gente aprendeu que é como se fosse um monte de bola de gudinha juntinha, tem o elétron lá que fica girando numa chamada de eletrosfera. Então, o próprio átomo de átomos sem divisão tem divisão. Então, conceitualmente, os espíritos, a matéria se apresenta em estados que não podeis compreender. Aí, na 22A, ele pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? E vocês já vão entender o que isso tem a ver com o que eu estou comentando aqui. Que definição podeis dar da... Já que a que eu dei lá em cima não está servindo muito, que definição vocês podem dar? E a resposta é brilhante. Porque é no livro da primeira parte do Livro dos Espíritos, que deu origem à Gênese, e a resposta é de um aprofundamento moral para o resto das nossas vidas. A matéria é o laço que prende o espírito. Olha a resposta. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, este exerce sua ação. É a relação do espírito com as coisas materiais. Porque há quem diga assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. Aí eu me pergunto, e essa aqui é o que? É fake? Ué, então por que eu reencarnei? Questão 132 do livro. Eu gosto de citar o livrinho, porque não é da minha cabeça. Eu sou só um fonoclamo aqui. Conteúdo não é meu, não. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? No mundo, né? Século XXI, missão, visão, proposta, metodologia de trabalho, né? Aquelas propostas do empreendedorismo, né? Propostas de desenvolvimento ágil, né? Foco no resultado, né? Fast fail, você tem que falhar, que fale rápido, que faça novamente. Tudo isso. Qual que é o objetivo? A gente veio aqui para fazer o quê? 132 está lá. Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Mas, só que é o mais sem o i, né? Conjunção adversativa. Mas, para tanto, precisa ele pagar cartão de crédito, precisa ele aturar a sogra, precisa ele ser aturado pela sogra, precisa ele passar pelas vicissitudes. Só espírita fala essa palavra. Reunião de trabalho, o cara falou vicissitudes, você é espírita, né? Certo, né? Certo. Mas precisa passar pelas vicissitudes da existência terrena. Mas logra ainda uma outra finalidade o espírito, concorrer para a obra da criação. Porque nós só adquirimos a verticalidade em relação a Deus na horizontalidade das relações humanas. Por isso, a reencarnação. Porque ninguém fica numa gruta sozinho, a 2, a 3, e aí ficou bom. A gente só consegue ser bom no exercício da bondade. E o exercício é igual decorar tabuada. Uma hora você erra, outra hora você acerta, mas a persistência, a tenacidade na vontade, problema do ser, do destino e da dor.
Está lá, é o primeiro capítulo da terça parte, de Leon Denis, alguém citou ele aqui no início. Vontade. A vontade é a maior potência da alma. A maior potência da alma é a vontade. Então a pessoa diz assim, não, bota aí que eu vou resolver esse negócio. Quanto tempo vai levar, eu não sei. É uma predisposição. E ele, o Espírito, isto é, nós, precisamos da matéria para construirmos estas relações espirituais. Então nós não somos uma criatura material numa existência, numa experiência, numa proposta espiritual. Nós somos espirituais seres num corpo de carne. E isso faz toda a diferença. Entender isso. Não é decorar, não. É entender. É entender. Que quando a gente lê o jornal e observa as calamidades da sociedade, existe um governador. Então, nós somos todos loucos, fecha aqui e a gente vai embora. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. O que disso passar, procede do maligno. Porque aí é coisa de doido. Falar uma coisa e fazer outra. Então, a 22A do Livro dos Espíritos traz para nós esse lembrete. A matéria é um instrumento de evolução espiritual. Olha que delícia. Agora, por que isso tem a ver com o primeiro caso que a gente citou aqui? Porque existe, lá no próprio Livro dos Espíritos, eu vou fazer uma viagem aqui pelo Livro dos Espíritos. Kardec colocou no Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, ele colocou a classe, como nós nos reconhecemos no mundo espiritual, pela nossa hierarquia moral. Não é ser diretor, superintendente, presidente, faxineiro, office boy, nada disso. Hierarquia moral. 10 classes e 3 grandes ordens. E lá, a terceira ordem, com um monte de classe lá, espírito batedor, leviano, galhofeiro, eu olho para aquilo e falo assim, meu bem, olha só eu aqui, né? Delicioso isso aqui, parece tanto comigo, fala tanto de mim, né? Tirando os de terceira ordem, não vou falar para vocês, mas eu olho para lá e falo, então tá bom. Separamos aqui na questão 107, a definição de espírito bom. Predominância do espírito sobre a predominância do espírito sobre a matéria. Se a gente pegar os de terceira ordem, a gente vai olhar assim, predominância da matéria sobre o espírito. Isto é, são aquelas discussões. Tem algum problema eu fazer tatuagem no corpo, encher o corpo todo de tatuagem? Tem algum problema encher o rosto todo de piercing? Tem algum problema eu andar seminu no meio da rua? Tem algum problema... Vocês observam que são todas questões materiais. É o que eu faço com isso que vai determinar. Não é o que eu faço com a minha pele que determina quem eu sou. É o que eu faço no mundo. No mundo. Porque eu sou uma criatura espiritual. O meu corpo não é um gibi. Mas você quer transformar o seu corpo no gibi? Está valendo, mas você é um espírito. Ficou claro para você? Dentro do teu estágio, da tua proposta, da tua meta, do teu objetivo de vida, você faz se quiser, mas você tem que lembrar que você é espírito. Isso, gente, faz toda a diferença. Por isso que a característica dos espíritos de terceira ordem é a preocupação com conta para pagar. É a preocupação, Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro. Gente, foi Jesus que foi. Mateus anotou, mas a fala é de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Então ele está mentindo. Então Jesus é um louco. Primeiro. Então, eu preciso entender que eu sou uma criatura espiritual. Quando eu sou de terceira ordem, o predomínio
é das coisas materiais. Então eu me impressiono com casa, com carro, com coisas. Eu coisifico a vida. Eu dou no Dia das Mães qualquer perfume para minha mãe, qualquer colônia, eu dou qualquer prestobarba para o meu pai no Dia dos Pais, porque eu coisifico o sentimento. Eu preciso dar coisas para as pessoas. Quando a gente fala que nós não somos materialistas, é porque a nossa vida é espiritual. Então eu me dou de presente. Quer dar presente? Faça-se presente. Mas a gente materializa o amor. É que virou um discurso que ficou comum. Ah, o materialista, o espírito, né? Nós não somos materialistas, o espírito. Mas o que é ser materialista? É viver em função de coisas materiais. É acreditar nisso. E que diferença faz se o teu postulado teórico é espiritual, mas se a tua vida prática não é? Como coadunar? Uma vez recebemos, né, um WhatsApp do Divaldo falando sobre isso. Uma reflexão em cima de um companheiro que ele produziu para nós. Como, meu filho, coadunar, compartilhar, conviver entre a mensagem espírita e o comportamento no mundo? É uma oportunidade. Então, nós somos criaturas espirituais. Por isso que fica importante lembrar, na classificação dos espíritos, o predomínio da matéria sobre o espírito, que é o que nos classifica como espíritos de terceira ordem. Como é que é o teu mote? Como é que você vive? Como é que você acorda? Como é que você dá bom dia para as pessoas? Como é que é a tua relação com Deus? Como é que você faz prece? Porque orar é abrir a boca da alma. Precisa estar de olho fechado. Você pode estar no trem ali, segurando a chupeta do trem no ônibus e estar conversando com Deus. Porque ele precisa de protocolo? Vocês acham mesmo que Deus, o Supremo Senhor das galáxias, precisa de protocolo? Agora, a gente fecha o olho, porque se entrar uma pessoa por aquela porta ali, 3/4 de nós vão olhar para prestar atenção no barulho. Nós somos desconcentrados. Concentração está em torno do próprio centro, né? O peão, quando gira, força centrípeta, centrífuga. Fica no centro. Para a gente se concentrar, precisa fechar o olho, mas isso é um trampo do ocidental. Tudo bem? Quer dizer, como é que é a tua ligação com Deus? Com as pessoas? A tua vida é em função... Esse é o raciocínio. E isso é a distinção dos espíritos de terceira ordem para os espíritos de segunda ordem. Agora, isso não é por acaso. Porque essa predominância do espírito sobre a matéria é o que caracteriza os espíritos bons. Isto é, o desejo do bem. Agora ela vai ver comigo, agora é minha vez. Isso é o desejo do bem? Agora eu vou arrebentar com tudo. Ela não fez comigo? Agora ela vai ter o troco. Troco, ó. Troco. Virou contador de Deus. Predominância da matéria sobre o espírito. Os espíritos bons é os que têm o desejo do bem. Agora, por que eu estou falando disso? Porque se a gente for olhar, e aí tem toda uma definição, os de primeira ordem, espíritos puros. Olha que interessante. Nenhuma influência da matéria. Nenhuma. Superioridade intelectual é uma conjunção aditiva. Maria e José. Ideia de somar. Então, uma coisa e outra, é um binômio. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Desprendimento total da matéria. Agora, não ficou aí não. Eu separei um outro elementozinho aqui para a gente pensar nele. Uma outra questão. Além dessa, vamos lembrar lá da 625? Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia e de modelo? Menor resposta do livro, Jesus. Yeshua. Jesus. Nem escreveram Jesus Cristo ou Jesus o Cristo. Jesus. Lembra da bússola? Modelo e guia.
Porque nós precisamos copiar o seu comportamento, que é todo espiritualidade, e precisamos olhar para o caminho que ele aponta, que é o da espiritualização do nosso lado materializado. Esse koan todo para nos dizer que quando Miranda descreve esse caso, ele está nos apontando o comportamento de pessoas que têm uma vida material. Ficam ligadas às coisas materiais, ligadas ao corpo, ligadas à forma, é o culto exacerbado à forma. Ué, meu filho, mas você está ali corpulento, 1,90 m de homem, né? Eu servi uma vez com um rapaz, o garoto lindo, 1,90 m, olho azul, parecia um grego. As meninas ficavam e tal, não sei o quê. E ele falava assim para mim, Marcelo, que ele era espírita também, eu não sei se na encarnação que vem eu vou vir com 1,50 m, todo magricelinho e tal, deixa eu aproveitar, mas com parcimônia. É a consciência que a pessoa, que ela não é o corpo. Ela não é o corpo. Como é que nós chamamos a atenção no mundo? Pelo grotesco? Pela forma ou pela essência? Porque a nossa essência é a nossa realidade. Então, Miranda traz para nós aqui, nesse caso, esse lembrete. Por isso que ele primeiro morreu para depois desencarnar. Porque ele possuía com a matéria uma relação de apego. Apego às coisas materiais. Apego. É o que Buda fala sobre o sentido do sofrimento. Tem problema algum em ter as coisas? Nenhum. O problema está em as coisas nos ter. Em não vivermos sem ela. Isso, gente, pouco importa se você é budista, espírita, islamista, católico, ateu, graças a Deus. Não importa. Não importa. É a tua relação no mundo. O teu nível de afetividade com os outros. Por isso que a ação no bem nos liberta das coisas materiais, porque esse movimento de indulgência, de prestar atenção no próximo, de entender as dificuldades alheias, de dar de si para os outros. Você vive uma vida de relação, e não uma vida onde você tem. Eu chamo isso de obesidade material. O sujeito é obeso de coisas. Não é só da gordura, não, do corpo. Ele é obeso, ele se movimenta, a cabeça é pesada. É um elefante no jardim, né? Sai arrebentando com tudo para se movimentar. Porque ele colocou quinquilharias que ele não dá conta. E aí, o que acontece? O que vocês acham que acontece quando desencarna? O que vocês acham? Um caso é o que Miranda descreveu aqui. Agora, ele descreve outro. O da mulher, que não vai muito distante do primeiro, não. A patética gritaria em frene e a desolação em volta doía-nos. Era a situação, o cenário. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente. É o médico em plantão de emergência que recebe um politraumatizado. Meu Deus, o familiar vai ficar assim, gritando. Ele não. Ele tem que estar concentrado. Tudo bem? É isso aqui que ele está falando. Tá? Percebi-lhe. Aí ele coloca, deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Cenário onde eles estavam. Atendendo uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa, incontrolável, percebi-lhe a alienação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha. Ela ficou com aquele clichê mental ali. Né? Podia-se ver-se os registros da mente alucinada. Porque são os nossos clichês mentais. São as chamadas formas pensamentos, vibriões mentais. As bactérias que consomem
a nossa realidade perispiritual, os tecidos sutis do perispírito, que consomem pela retroalimentação que fazemos com o nosso próprio pensamento. A pessoa tem uma monoideia de alcoolismo, de luxúria. Tem homem que enxerga uma mulher e aquilo é só objeto de desejo sexual. Ele não consegue enxergar outra coisa, senão isso. E o contrário também, mulheres que só enxergam homens como objetos sexuais. Tem um caso aqui, que é o terceiro e último, que a gente vai trabalhar esse assunto. Tá certo? O que acontece quando desencarna? Certa vez, o professor Jorge Andréa, nós frequentamos durante alguns anos o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E ali a gente teve a felicidade de conviver com Jorge Andréa dos Santos, é um médico psiquiatra espírita, deixou mais de 33 livros publicados, uns dentre os quais todo mundo conhece, Forças Sexuais da Alma dele, por aí vai. Ele fez uma citação para nós dizendo o seguinte: se a pessoa pensa no bem, age no bem, vive no bem, o bem já está com ela. Quando ela desencarna, o que acontece? É só uma transmutação de vibração, porque está aqui, ó, está na mente. Então a pessoa que vive para o cigarro, a pessoa que vive para o alcoólico, a pessoa que vive para coisas, Joana nos lembra, né, a relação do hábito para o vício, é quando ele domina você. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, gente, quem gosta de chocolate continua gostando de chocolate. É porque a gente às vezes acha que a pessoa desencarnou e virou santo. Não tem isso. Com exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, na natureza nada dá saltos. O processo é homeopático. Então, quem gosta Ó, quem falou açaí? Jesus. Vai ser ruim. Chega lá do outro lado, cadê o açaí, meu filho? Cadê o açaí? Deu ruim no açaí, né? Quer dizer, essa questão da alimentação é algo tão complexo que no livro Nosso Lar, André Luiz colocou assim no capítulo. Ó, ele não colocou assim, alimentação. Não. Se vocês se recordam, quem leu com atenção, está escrito assim, o problema da alimentação. O problema, que é um trampo isso. Caldinho reconfortante, negócio aguado, isso vai me alimentar? Sopinha. Peraí, eu quero substância, né? Cadê a feijoada, a rabada? Né? Eu, então, que sou filho de nordestino, né? Precisa ter argamassa, precisa ter suculência, né? Você não tem que ter um negócio. Por isso que, inclusive, eu estou diabético, né? Para poder controlar. Deus fez assim, ó. Tô de olho. Fica aí, vou zoar teu pâncreas para ver se você se habilita com o uso. Porque o que Deus espera de nós é que aprendamos, não é que a punição. Isso precisa ficar claro na cabeça da gente. O Deus de Israel já foi, com chicote na mão que pune, que fere. Isso acabou. É o Deus de misericórdia. Agora, a nossa relação com as leis que ele imputou, lembra que eu falei no primeiro bloco? Lei não tem exceção. Regra de acentuação que tem exceção, né? Mas lei não. E é com L maiúsculas. E ainda mais as divinas. Essas não têm exceção. A gente é que bota jeitinho no negócio. Então, tudo isso se nos apresenta para que a gente aprenda. Esse caso aqui é o mesmo panorama. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, isso é um passe magnético. Percebi que me captava o pensamento. Olha, isso aqui é a Miranda dizendo que ele produziu indução de onda eletromagnética pelo pensamento e a mulher, ó, tô entendendo, hein? Você tá aqui comigo. Mesmo ela agoniada. Isso aqui é um seminário, só para trabalhar isso. E porque estivesse estimulada a fé religiosa, esse porque estivesse estimulada a fé religiosa está entre vírgulas. E vírgula, gente, não foi feito só para respirar, não. Sei como é que o professor de português de vocês ensinou, mas não. Isso aqui é aposto, entre vírgulas. Isso aqui é para dar destaque. Esse comportamento dela só foi assim porque ela, em vida, produziu afinidade com a fé religiosa. Não era uma pessoa que viveu única e exclusivamente para coisas materiais. Tudo bem? Pôde perceber-me em seu auxílio e a filhinha, isto é,
no mundo espiritual, possuía lucidez. A despeito da aflição, porque são coisas distintas. Possuía lucidez, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada. Olha, deixando-se conduzir. É o que a gente faz que determina quem somos, determina. E como a gente repetiu no primeiro bloco, pelas obras vos reconhecereis, pelas obras. Tem uma fórmula em física que eu gosto muito, a gente trabalha ela. A fórmula é assim: trabalho é igual a força vezes deslocamento. A fórmula em física, trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. É o produto entre a força e deslocamento e o cosseno de θ, mas eu não vou ampliar a trampo, não. Vamos ficar aqui, né? Força vezes deslocamento. Tudo bem? Vamos lá. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Lembramos? Vamos lá, repetir. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Força pode ser interpretado, força, como a nossa energia potencial, a nossa capacidade de produzir. Aliás, energia cinética, que é a energia do movimento, é igual a energia potencial. Tudo bem? O que significa isso na prática? Um livro que a gente lê, um seminário que a gente assiste, um curso que a gente faz, tudo aquilo que nos dá capacidade de produzir movimento pode ser interpretado, é uma analogia na fórmula, como sendo a nossa força. Tudo bem? Então, é o espinafre do Popeye. A força. A nossa capacidade de movimentação no mundo, de discernimento, está intimamente relacionada à nossa capacidade de absorver informação e transformá-la em conhecimento, porque informação não tem nada a ver com conhecimento. O conhecimento é a derivada útil primeira da informação que você recebe. Útil. E a utilidade só existe quando ela é em favor de alguém ou de si mesmo. Utilidade. Isso é a força. Agora, a fórmula não é só a força. É a força vezes o quê? Deslocamento. Tudo bem? Deslocamento. O deslocamento, pegando aqui um ganchinho no latim, a palavra deslocamento vem de deslocare, né? De motivare, dar movimento a, deslocar-se. Tá? Então, o que é motivação? O que motiva a atuação? O movimento. O que é movimento? Para ficar fácil de entender isso, uma pessoa com muita força, com muita leitura, com muito curso, com muita faculdade, ela tem uma força de 1000 newtons. Não importa se é Newton, se é Isaac, se é João, tem uma força de 1000. Mas a fórmula não é um produto? Força vezes deslocamento. Se a pessoa conhece muito, mas se desloca pouco ou nada, ela não desloca nada. Se não desloca nada, é zero. Quanto é 1000 vezes zero? A fé sem obras é morta. Ficou fácil de entender? Está claro. A fé sem obras é morta. Tem que ter o deslocamento. A gente precisa fazer. E é esse deslocamento, está escrito aqui na obra. Esse livro é delicioso. É esse deslocamento que fez com que essa mulher encontrasse fluxo vibratório para perceber a presença de Miranda e de outros espíritos e se deixar enlevar por essa presença. É o que a gente faz, não adianta nada ter um monte de livro lido, uma força maravilhosa, se você não produz nada. A fé sem obras é morta. E a tese não é minha não, tá? Vai discutir com o autor da tese. É o que Miranda traz nesse segundo caso, mas eu falei que eu ia citar 3. O terceiro caso é um pouquinho mais pesado. Quem achou que estava leve... O terceiro caso é... Hã? A força vai ser maior. Tudo bem? Bom, Miranda diz-nos assim: atingida a região do nosso destino, porque eles tinham um propósito, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do Carreiro da Agonia. Galera do trampo lá no Tsunami.
Logo chamou-me a atenção um espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com um aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Ele fala assim, mas deve ter sido um negócio, né? Mas ele cita aqui. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, quer dizer, é mais uma que morreu e também não desencarnou. Tudo bem? Presa aos vestígios carnais é igual a morreu e não desencarnou. Tá? Isso aí a gente já entendeu, né? A atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada, se debatia entre ela e a injunção penosa a que era submetida. Então, era uma situação, esse era o quadro que Miranda descreve que ele encontrou em relação a esse espírito. O livro tem um monte. Recomendo a leitura. Aliás, eu recomendo o estudo da obra. Porque às vezes a gente lê e passa batido, né? Quer ler com pressa. Esse é outro assunto. É outro assunto. Só para trabalhar isso. E ela, emocionalmente descompensada, era levada a acessos contínuos de grito, de blasfêmia e de loucura. O espírito estorcegava, tanto porque percebia as dores de um corpo que ela estava ligada psiquicamente, que já tinha morrido, mas estava ligada ao corpo, como do espírito que a dominava psiquicamente. Enquanto a contemplava presa ao corpo que tentava reerguer, todo destruído, talvez pensando em fugir à situação penosa, porque ela estava ali sob a égide do outro espírito. Acercou-se numa anciã desencarnada, era a mãe daquela menina, e pediu para aquela equipe espiritual o apoio. Mãe, coração de mãe, vendo a filha naquele estado. E aí ela descreve o que certamente Miranda deve ter tido a sutileza moral de ausentar-nos de alguns detalhes, mas ele, Miranda, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, dá-nos o panorama espiritual daquela alma, daquele espírito. Minha filha foi estimulada à exploração carnal. Recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia para não engravidar. E foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. E a gente já conhece porque vindo daquela região. Dança do ventre, outras coisas mais. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre. Olha, a matéria é o laço que prende o espírito. Está na 22A do Livro dos Espíritos. Está na base da codificação. Tornou-se tão célebre. E o que é isso, né? Vocês sabem o que significa personalidade? Vem do grego, persona, máscara. Lembra daquelas duas máscaras do teatro grego? A comédia e a tragédia? Eu posso estar aqui interpretando um personagem. Personalidade, persona, máscara, não é o que somos, o nosso traço de caráter. O espírito é imortal. Eu posso criar um comportamento fake. Hoje está muito na moda fake news. Tem um monte de fake news, né? Um monte de gente fake. Porque a pessoa interpreta um personagem. Ela interpreta o namorado, interpreta o marido, ela interpreta um colega de trabalho, ela vai interpretando, mas ela não é. Isso é uma análise psicológica profunda. Isso aqui é outro assunto. Só para a gente trabalhar. Isso é outro assunto. Mas é uma proposta. É uma análise. Porque a pessoa não vive a sua realidade. Ela vive a realidade da matéria na qual ela está inserida. Então ela acha que ela é um ser material. Tem um corpo belo,
tem uma possibilidade de ganhar dinheiro e ela se embrenha por aquilo ali. Ela vive uma vida material. Isso é ser materialista. Ser materialista não é dizer que acredita em Deus, não, hein, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí Miranda coloca: atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada, com o desgaste natural, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente fica velho, né? Ninguém tem 20 a vida inteira. Resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se mais e mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes. E, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Quer dizer, o quadro espiritual dela foi piorando. Examinando o psiquismo do perseguidor, porque essa moeda aí tem dois lados, podemos perceber-lhe os clichês mentais mais chocantes, as aberrações mais alucinantes no campo da luxúria. Essa era a ligação dessa mulher com esse homem. A revolta pela morte que a dominara durante o tsunami. Assim, ameaçando-lhe a exploração de energia. Mas você ainda foi morrer, mulher? Esse é o quadro. Tão profundos que eram os vínculos entre um e outro. Aqui, atenção. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, nos diz Miranda. Perispírito a perispírito. Lembra que a gente comentou do perispírito? Tão profundo, no nível de perispírito a perispírito, que ele se lhe imantava, aí a imagem que o Miranda usa, qual molusco à concha que conduz perversamente ameaçando-a. Eram dois, no lugar de um. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, porque aplicaram energias para fazer com que a mulher, né, que morreu, mas não desencarnou, entrasse num estado de torpor, porque ela agonizava tanto pelo influxo de pensamento do espírito, quanto pela ligação do corpo que ela ainda possuía. Então ela estava numa condição que ela precisava ser tranquilizada, né? Depois que ela conseguiu ser adormecida, demos início ao seu desligamento das vísceras orgânicas. De novo, desencarnou a mulher. Mais um aqui que morreu, mas não desencarnou. Se você quer ter uma vida espiritual, muito cuidado com o que você vive, como você vive. Porque não é punição de Deus. Isso aqui é o resultado do nosso próprio psiquismo. É: diga-me quem és, e te direi com quem andas. Certo? Mas ele vai mais. O malfeitor, o espírito, bradava em alucinação com medo de perder a presa que explorava por alguns anos. Há anos. Enquanto Abdul falou-lhe, um espírito envolvido aqui no trabalho de socorro, falou-lhe com ternura e energia. Ternura, a gente não consegue isso não. Negócio de ternura e energia. A gente diz assim: eu sou sincero. Eu tenho sinceridade. Comigo é assim, eu falo. Outro, se quiser, que ouça. Dei o recado, hein? Gente, vamos lá. Vou fazer uma pausa aqui. Amélia Rodrigues nos diz, acho que é a Amélia Rodrigues, ela nos diz que a sombra de Simão Pedro projetada sobre as pessoas enfermas curava as pessoas. E, no entanto, ele negou Jesus. E quantas vezes? E Jesus disse: ó, tu vai me negar. Aí o Pedro assim, hashtag tá enganado, né? Que isso, Senhor? Eu? De jeito nenhum. Eu vou te... Não, que isso? E, no entanto, a primeira egrege do cristianismo, a primeira igreja, a reunião de fiéis, foi construída e conduzida sob a égide
de Simão Pedro. De Simão Pedro. Isto é, nós nos equivocamos. Nós somos criaturas perfectíveis. Nós não somos perfeitos. Entender isso é tirar da nossa consciência 3/4 das impossibilidades. E Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime, porque era um crime que perpetrava, que ele, aquele espírito, perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim. Ó, já deu, acabou para você, já acabou. Naquela oportunidade, quando a morte os separaria e ele teria que enfrentar as consciências nefandas da sua crueldade. Era um processo de chipofagia espiritual. Quando você tem um corpo com 2 cabeças, por exemplo. 2 espíritos ali, usando cada um deles parte do mesmo corpo. Essas crianças chipófagas que ficam grudadas, os espíritos ligados uns aos outros. E muitos deles por essas situações do mundo espiritual, por ódio. Porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, né? A Joana de Ângeles nos lembra que o ódio é o amor que adoeceu. Então, aquele processo, é uma inversão de polaridades. Vocês sabem o que é o antônimo, o contrário de amor? Não é ódio. Não. O antônimo de amor chama-se indiferença, que é aquela capacidade ou incapacidade que a gente constrói de pular o mendigo na praça pública porque está atrasado para ir para o centro para falar de Jesus. Esse somos nós. Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo? É pular o mendigo? Por isso que Jesus, quando um pseudo-sábio, né? Todo mundo conhece a passagem, a gente já até fez, né, meu bem, uma história lá da parábola do bom samaritano, que foi a forma que Jesus buscou para mostrar. Não foi ele desenhou classes de judeus primitivos, né? Primeiro pegou o sacerdote, aí eu gosto de comparar o sacerdote ao presidente da casa espírita, né? Para falar da gente. O presidente da casa espírita, né? Passou lá o sacerdote, viu o homem, viu. Em todas as 3 partes, Jesus faz questão de dizer que viu, porque podia ter passado despercebido, mas não, ele viu. E passou ao largo. Depois veio quem? O homem, quem que veio? Qual que é o secretário? Esse. Depois, vocês lembram da passagem? Hã? Depois, o homem da tribo de Levi. O levita. O levita é o participante da casa espírita. Ele vem, ele bota água fluidificada, ele recebe as pessoas por passe, ele organiza, ele recebe palestrante, ele arruma tudo depois, ele cuida do culto estabelecido, do templo. Esse é o homem, é o judeu da tribo de Levi, é o levita, trazendo para o século XXI, isso para falar do espírita, falar da gente, a questão de coerência. E depois, o homem das Samarias. Se fosse lá no Rio de Janeiro, era São Gonçalo, lá o subúrbio, né? Aquela coisa toda onde a gente viveu. Então, e ele tirou dali o exemplo. Qual dos 3 te parece aquele que teve mais misericórdia? Córdia, de coração. Que pensou, viveu, e olha, se vocês prestarem atenção na parábola, ele desce do cavalo. Isso aí é uma palestra, só para falar disso. Ele descer do cavalo, sair da condição. Você olha para o outro na mesma linha. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo de Tarso. Ele não era, ele se fez. Quando a gente fala com a pessoa, não, isso aqui é o assistido. Que diferença faz na reencarnação seguinte? É você que vai estar lá, velho. Se você não prestar atenção, se você não usar direito. Porque o mecanismo de Deus é pedagógico, ele não é punitivo.
Qual é a tua relação? Você olha para as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas são? Às vezes, essas pessoas... Existem casos também. O contrário. Já convivi, participei de visitando pessoas em comunidades, porque às vezes a gente diz assim, fulano é humilde. Não, humildade é virtude. Aquilo é a condição socioeconômica, ela é pobre. Não possui coisas materiais. E as mais das vezes nasceu assim, porque quando você entrevista e conversa, tem uma arrogância lá no talo. Não tem, e do pouco que tem ainda é arrogante. Isso é uma análise antropológica. Como é que nós lidamos com as coisas? Então, quando você olha para alguém, conversa com alguém, é a pessoa, é o ser humano. E é isso que nos aproxima ou nos distancia de nós mesmos. Então, se você vive uma vida material, é isso aqui que acontece. Agora, eu queria trazer aqui no Livro dos Médiuns uma questão. Eu gosto de trazer o livro, mas para alinharmos conceitos. O capítulo 23 do Livro dos Médiuns trabalha a obsessão. Já para a gente já ir se preparando para a parte da tarde, né? Para quem aguentar, vamos trabalhar sobre a obsessão. E lá no item 237, Kardec nos dá uma definição. Entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar na primeira linha prática do espiritismo. Qual a maior dificuldade? Kardec diz assim, coloca no top 5, number 1. Número 1 dos 5 mais. Coloca qual? Qual que você coloca como a maior dificuldade do espiritismo prático? A prática, a ação. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, item 237. Está escrito lá. A obsessão. Aí está, de novo, entre vírgulas. Isto é, não é para respirar, é porque ele vai dar uma definição. Prepare-se. O atleta, prepare-se. Isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Ficou fácil de entender o caso que o Miranda trouxe. Os 3 casos são domínios. Agora, o que é o domínio? É a aquiescência, porque espírito imperfeito e obsessor não é demônio. Porque tem espírita que acha que é demônio, que é o encosto, né? É o encosto. Ele está obsedado. Estou vendo ali. E tem umas coisas também muito curiosas, né? A pessoa diz assim, eu estou vendo ali 8 espíritos em volta dele, né? Ou então eu me aproximo para conversar com alguém, a pessoa diz assim, você é médium, deve ter uma estrela na minha testa, né? Tem nenhuma fundamentação doutrinária isso. Nenhuma. A não ser que ele veja o meu mentor espiritual, que pode ser um mentiroso também, e fala, ele é médium, viu? Ele recebe a mentira. Que é a distinção que Kardec faz de espíritos familiares. Ele trabalha isso no Livro dos Espíritos. Um espírito familiar teu é um espírito afim a você, mas diga-me quem és e te direi com quem andas. Qual é a tua afinidade? E aí ele vai vibrar conforme a tua afinidade. O fato do espírito ser afim a você não significa que ele seja bom. Olha, ele não é bom nem para você, às vezes. Não é bom nem para você, porque ele estimula valores em você que você já quer se distanciar, mas ele é afim, ele tem afinidade, similitude vibratória. E aí há o domínio. A gente vai trabalhar isso bastante na parte da tarde, quando a gente trabalhar o seminário sobre obsessão, explorando os aspectos no Livro dos Médiuns, que às vezes a gente lê e passa batido. Mas o item 237 trabalha esse assunto. É praticada unicamente. Sabe o que é unicamente? É um advérbio de modo. E por que isso é importante? É o modo como a coisa se dá. Unicamente por espíritos inferiores. Então não existe obsessão de espírito bom. Muito pelo contrário.
Às vezes você está numa atividade doutrinária, está na casa, está assistindo um filme, está passeando pelo shopping e tal, ou de repente você recebeu um WhatsApp de uma música, alguma coisa, você se eleva, por qualquer circunstância na vida, você se eleva, aí você percebe um espírito do seu lado. Aí você chega e comenta com um amigo, comenta na casa espírita, em casa, no trabalho. Nossa, eu percebi um espírito do meu lado, eu percebi uma sensação boa, maravilhosa. O camarada está há 10 anos do teu lado e só agora você percebeu. 10 anos, gente. Isso para dar um exemplo, tá? Isso se não for o teu mentor, que quando tu nasceu ele já foi junto lá, né? Para ficar acompanhar. E só depois de 30, 40, 50 anos de vida que você se permite laivos de percepção. Você vê como é que nós, às vezes, temos uma vida material. Aí fica fácil de entender quando Miranda... Vocês leiam em casa, eu não vou ler aqui não. Leiam em casa. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Que o que tem dor, o corpo é um instrumento da dor. Ponto. Kardec abre esse item do Livro dos Espíritos falando sobre isso. Então, se ele morreu, não tem mais a sensação da dor. Não. Se morreu e desencarnou. Porque se está ligado ao corpo, o perispírito ligado ao corpo, vocês entendem a diferença entre morrer e desencarnar? Entre morrer e desencarnar. O que Miranda traz no livro Transição Planetária são lembretes que nós precisamos ter. Peregrina da Paz, 12 passos rumo à paz interior. E existe um dos passos que ela diz assim: viva em conformidade com aquilo que você acredita. O nome disso é coerência. Seja o seu falar, sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Quer dizer, é essa coerência que a gente precisa ter. Eu destaquei aqui, dentro desses processos de mais alto grau de obsessão, uma citação de Miranda, naquela paisagem, a capacidade do poder psíquico. Ele nos diz assim, ó, curiosamente, relampejavam na sombra temerária, na abóboda celeste, nas circunvizinhanças de metros de distância, relampejava. E essas claridades eram psíquicas, eram resultado do psiquismo, da vibração de espíritos inferiores, inclusive dos próprios desencarnados. Ou melhor, mortos. Porque parte do trabalho espiritual descrito por Miranda no livro Transição Planetária é o apoio para desencarnar quem morreu. Agora ficou fácil entender que é assim, né? Para desencarnar quem morreu. Então, eram claridades psíquicas que predominavam na região, mesmo antes do acontecimento terrível. Isto é, aquela região já estava impregnada com vibrações malfazejas dos seus mais variados teores. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade. Então não foi o tsunami que trouxe o caos. Fomos nós, os seres humanos, naquela região, que pelo evento do tsunami potencializamos as nossas próprias desgraças. Porque uma vez espíritos num corpo de carne, vivemos uma vida material em detrimento da realidade espiritual que somos. Então, essa foi a calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor. Pela dor. Eu sempre cito isso em alguns dos lugares que eu vou, porque eu considero esse exemplo muito forte, ao mesmo tempo muito significativo. Tem um monte de vídeo meu na internet aí com esse material, mas nunca é demais lembrar. O nosso querido Divaldo Franco foi fazer uma conferência num desses estados aí, e lá pelas tantas, no final da conferência, uma senhora aproximou-se dele e falou assim:
Divaldo, eu cometi 16 abortos. Ele olhou para ela e falou assim, pois não, mas você não vai ficar espantado? Porque eu matei 16 crianças, e aquelas crianças a quem eu matei, ele botou as mãos na mão da mulher, né? Disse assim, bom, o crime a gente deixa para Deus e a sua consciência. O que eu posso fazer para ajudar? E para quem de nós tem a felicidade de conhecer o trabalho do Centro Espírita Caminho da Redenção, mais especificamente o braço de assistência, que é a Mansão do Caminho, lá eles assistem diariamente 3.500 crianças, 5.000 a 6.000 pessoas passam por ali diariamente, né, para se alimentar, e em específico as crianças visitam aquela porta enorme azul da mansão antes das 7 horas da manhã. Chegam lá com a roupinha do corpo, esfaimadas, a roupinha é tirada e é colocado o uniforme. A roupa vai para a lavanderia. A criança circula o dia inteiro, ali ela toma café, ela almoça, ela lancha, ela estuda, ela leva um farnelzinho para casa. A padaria fabrica mais de 5.000 pães diariamente e, ao final, a roupinha dela volta para o próprio corpo lavada e passada. E isso não é feito no Natal, não. Isso é feito diariamente na Mansão do Caminho. Então, conhecendo o cenário, já que o drama dela era com criança, eu vou lhe dar uma oportunidade para você se reajustar com criança. Tudo bem? Bom, um confrade espírita que conhecia o drama da mulher. Porque é assim, né? O homem doma tudo, menos a língua, né? A pessoa não tem onde botar a linguinha, né? Essa menina não te conta. Eu falei, então não conta mesmo, né? Deixa para lá, não conta. Mas a pessoa não consegue, né? Ela diz assim, é maior do que eu, né? Enfim, o que é um desajuste doutrinário, porque não existe nenhuma dificuldade maior do que as nossas próprias possibilidades. Mas esse é outro assunto. Essa menina não te conta. Isso o que é, né? Isso para Divaldo, hein? Aquela mulher, Divaldo, ele conhecia a situação, né? Ela está obsedada. Olha isso. Esse é o conhecimento que a gente usa, né? Ela está ali obsedada, porque aquelas crianças a quem ela matou estão ali em volta dela, ali obsediando, né? Aí ele diz assim, curioso, eu nunca vi. Eu já tinha ido embora. Beleza, tá bom, me enganei, né? Curioso, eu nunca vi. E arrematou, que é o clímax da nossa reflexão para esse ponto. Diz-nos o querido Divaldo Franco, porque o Deus a quem eu amo não é o que pune com obsessores, é o que abre as portas a quem deseja redenção. Isso é espiritismo. Porque, às vezes, a gente transforma o conhecimento doutrinário num punhal que fere. Ah, teve câncer de útero porque abortou na outra. Teve câncer de útero porque tem útero. Se não tivesse útero, teria câncer na próstata. Entendeu? Porque todos nós, é Chico Xavier quando visitando um presídio, acho que é Ramiro Gama que registra isso, né? Não me falha a memória. Chico, visitando um presídio, vira para o delegado-chefe e pergunta assim, quantos somos? Olha que delicioso isso, que brilhante. Porque a diferença entre o preso e o solto é que ele ainda não foi descoberto. Porque todos nós temos dívidas com a consciência divina. Nós estamos no processo agora. Se nós, pelo véu do esquecimento, recebemos um avatar que parece que é um santinho, e não existe santo, a palavra santo separado por Deus, não tem nada separado por Deus. Acabamos de ler aqui as leis das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. São 10 classes em 3 grandes ordens. Acabou. É aquilo que nos distingue uns dos outros. E é bem interessante, porque o médico dos pobres, que assina parte da movimentação de todo esse trabalho, e aí a Miranda, junto com José Petitinga, junto com o Dr. Bezerra, é uma pena a gente ter pouco tempo para falar tanto, porque o livro é muito rico. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, todo mundo conhece essa história, pediu a Maria Santíssima para que continuasse no orbe terrestre, nos acudindo.
Enquanto existisse um de nós perdido, o que eu quero dizer com isso? O espírito, quando ele é bom, ele se faz ainda mais humilde. O nosso valor psicológico, como crianças espirituais que somos, é falar dos outros para diminuir-lhe a condição, para que pareçamos maiores do que eles. Isso é uma estratégia péssima. Porque a humildade, gente, é o reconhecimento das próprias limitações. Humus, terra, a gente vem tudo no mesmo lugar. É o reconhecimento. Então, a humildade é isso. É o reconhecimento das limitações. Agora, é também reconhecer as potencialidades. Não, isso aqui eu consigo fazer. A gente vai tentando, né? Isso é a falsa humildade. Não, eu sei fazer. É o reconhecimento das possibilidades, das faculdades, e daquilo, dos pontos fortes e das oportunidades, dos pontos fracos. Porque o ponto fraco, como colocamos no primeiro bloco, é aquilo que eu preciso atacar em mim. E eu nasci para isso. Então, quando a gente lê o Miranda nos dizendo aqui que esses costumes novos foram alterados, propondo novos comportamentos morais pela dor, essa dor é a dor moral. Não é o acidente do tsunami. Porque muita gente, a própria obra coloca isso, morreu, desencarnou e vão muito bem embora. Porque não possuía uma vida ligada ao corpo, possuía uma vida ligada a ideais. Agora, a espiritualidade, ela nos dá, como colocamos no início, né, em diretrizes para o futuro, ela nos dá horizontes, porque se esses espíritos de Alcione estão renascendo para nos dizer como fazer, porque a gente tem uma relação teórica com as coisas. A relação prática, a gente não tem. Eu costumo dizer o seguinte, todo pai repressor tem filho mentiroso. Seu filho vira para você e fala assim, papai, eu fumei maconha. Aí você bate no teu filho. Nunca mais ele vai te contar mais nada, isso é certo. Se você quiser ter um filho mentiroso, é fácil, é só você reprimir o teu filho. Porque o amiguinho do colégio não vai reprimir. Ele te contou um negócio, você bate nele, você grita com ele, você coloca para fora todas as tuas angústias no processo de educação. Nunca mais ele vai te... E meu pai é igual a mim. Não, vou falar com um amiguinho. Que tem um personalidade, máscara, parecida com o meu. Agora, isso não é passar a mão na cabeça do filho, isso não é apoiar o erro. Quer dizer, é um processo didático, é essa nossa relação. Ninguém pede aumento para o chefe no dia que o chefe está com raiva. É fácil de entender isso, não é bom não. Preciso sair mais cedo, tem uma atividade lá no centro, preciso chegar mais cedo. Você fica escolhendo o momento lá para falar com o teu chefe. Só que esse mesmo valor didático que a gente tem que colocar na nossa educação com os filhos. Por quê? Se você quiser que o teu filho arrume a cama de manhã quando ele acorda, arrume você a sua. A palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, é uma relação complexa, porque eu acabo precisando exigir dos meus rebentos aquilo que eu preciso dar para mim mesmo. Se eu não apoio a mentira, eu não posso mentir. Não pode o telefone tocar e eu dizer que eu não estou. Eu ensino para ele para não mentir. Se eu ensino a ele que o vício é uma bengala psicológica, eu não posso levar álcool para dentro de casa. Promover festas é onde eu hipocritamente no centro digo que não bebo, mas em casa com os amigos eu adoro uma cervejinha. Eu tenho um amigo que diz assim, quem bebe social, mente. Né? A pessoa diz assim, eu bebo socialmente. Porque, e de novo, é uma questão de alicerce. Eu coloquei isso no primeiro bloco para ficar fácil da gente entender. Todas as nossas relações no mundo com coisas materiais significa que estamos coisificando a nossa evolução espiritual. Com tudo, gente. Com tudo. A pessoa que vive para comer, ela é tão promíscua quanto aquela que vive para o sexo, porque é só um departamento. Trocou a área genésica pelo estômago, mas é um escravo de coisas.
Ela está coisificando a sua evolução espiritual. E aí é óbvio que o livro Transição Planetária vai trazer para nós essas encrencas. Porque somos, e aí que não importa se é espírita, se é católico, se é islamista, não. É a nossa relação com a vida. E, se já não fosse muito, Miranda faz algumas reflexões. Quantas vezes em nosso historial evolutivo assumimos compromissos com a verdade, dominados por particular ou por peculiar otimismo? É aquela empolgação do primeiro momento, né? Emmanuel diz assim, começar é fácil, continuar é difícil e terminar é crucificar-se. Porque começar é facinho, né? Aquela empolgação do primeiro momento e tal. Então, dominados por peculiar entusiasmo, para logo abandonados, atraídos pelos risonhos mitos do prazer. Aqueles compromissos que ninguém bota a faca no pescoço para evangelizar. Vai lá evangelizar agora! Não, a pessoa vai porque quer. Agora, o trabalho voluntário, ele tem uma certa característica, né? Porque a pessoa acha que faz quando quer. Quando o presidente da FEB, o Godinho, Jorge Godinho, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, e nós, né, Regina e nós, nos aproximamos dele para dizer, nós somos seus voluntários da FEB TV, e a gente participa visitando o país inteiro de forma voluntária, transmitindo os congressos estaduais pelo Brasil afora. Estamos aqui, Godinho, para dizer que nós somos os seus voluntários. Ele, o quê? O que você falou? Falei, voluntário. Eu olhei para a Regina olhou para mim, e aí ele nos deu uma aula. Porque a palavra voluntário, às vezes, é por nós utilizada como aquele que faz algo sem compromisso. E a gente precisa ter compromisso com o que faz. Para eu vir aqui falar sobre um livro que já está escrito, é só ler, eu precisei estudar, porque senão seria leviandade. Então a gente precisa ter uma questão de coerência. Se você quer evangelizar, fizemos muitos anos atrás, sob a égide da Darcy Neves Moreira, que é uma mãe espiritual para mim, lá do Rio de Janeiro, né? Fizemos um trabalho pela área de educação, visitando as regiões, aplicando seminários e workshops para evangelizadores. E pasmem vocês, os evangelizadores, alguns, né, espalhados pelo município, pelo estado do Rio de Janeiro, não conheciam o evangelho de Jesus. E eu não estou falando de ter o versículo bíblico decorado ou ter a história de Jesus, não conhecer a vida de Jesus. Então é uma questão de coerência. Se a gente se propõe a um trabalho da mediunidade, o trabalho tem horário, a pessoa tem horário para chegar. Ou vocês acham que foi à toa que das 5 obras da codificação, a única em que Kardec colocou um regimento foi no Livro dos Médiuns? É porque ele não tinha onde enfiar? Vocês entendem? Então são ensinamentos implícitos que estão ali que a gente precisa ficar esperto. Então tem que ter o regramento. Se eu me proponho a evangelizar, então é aquilo que você faz, que você dá o melhor de você. Agora, quando a criatura dá o melhor de si, ela faz tudo que está ao seu alcance. Não deu certo, o resto é para Deus. Entrega para Deus. É o semeador, saiu a semear. Quer dizer, a gente ainda tem aquela pretensão de colher os resultados de um trabalho que não é nosso. O planejamento é deles. Se a gente não puder atrapalhar, a gente já ajuda muito. Agora, se a gente puder ajudar, gente, agora ajuda direito. Faz com excelência. Então, de certa forma, o lembrete, não vou chamar de admoestação, mas o lembrete carinhoso do Godinho para nós, porque a gente usa o trabalho voluntário. Então, a pessoa se propõe a fazer um trabalho voluntário, por exemplo, na federativa, faça direito. Faça com afinco, porque se você for pago para trabalhar, você não vai fazer direito? Ah, mas lá eu sou pago, eu sou remunerado, então é prostituição. Então você está se vendendo. Ué. Parece duro dizer desse jeito, mas é uma questão de raciocínio. Então, se o teu propósito de vida é a tua evolução espiritual, até no trabalho você vai encontrar evolução espiritual, porque você nasceu para isso. Agora, lá você é remunerado para sobreviver, porque tem que comer, e do outro lado você é remunerado pelas leis divinas que te colocaram naquele propósito para você viver melhor. Isto é, viver em paz com a própria consciência, viver espiritualmente. Tudo isso é o livro Transição Planetária.
Tudo essa obra traz para a gente. E esses enviados de Alcione são aqueles espíritos que numa missão hercúlea, estão modificando as suas estruturas perispirituais. Miranda nos traz casos, inclusive, que o planejamento é feito através de inseminação artificial, que a gente chamava um tempo atrás, né, na década de 90, de bebê de proveta, né, por conta da proveta. Enfim, são planejamentos espirituais de almas nobres, e a nobreza está sempre no aporte moral de seu comportamento. Lemos aqui a parte segunda, espíritos bons, a predominância do bem, a compleição, a inclinação do espírito é de ser bom, é de falar coisas boas, é de perdoar, é de ser afável, ainda que seja fustigado. Então são esses os espíritos da nova era que vão nos impulsionar. Agora, eles fazem o trabalho por nós? Lembra que eu comentei de Simão Pedro, que a sombra dele projetada curava as pessoas? Vocês lembram na Via Crucis que um pretoniano, um soldado, cuspiu na cara de Jesus, no rosto de Jesus? Jesus parou, se fosse nos dias de hoje, né? Qual a tua? Será eu falando, né? E aí Jesus diz para o homem, e aqui olha só, quem acha que lê o Evangelho e está lendo a vida do homem, está lendo a vida de Pedro, está lendo a vida de... não entendeu nada do Evangelho, gente. Ali somos nós. Quem acha que está lendo Judas Iscariote, está lendo o traidor, ele é traidor. Não está entendendo nada, hein? Ali somos nós refletidos naquelas experiências. Então Jesus diz assim para nós, naquela passagem, para aquele homem, mas as palavras de Jesus, o Haroldo gosta muito de dizer isso, são palavras de vida eterna, é para toda a eternidade. Se você lê aquela passagem 1000 anos depois, ela é atual, porque é de vida eterna. E Jesus diz assim, por que tu isso fizeste, se eu nada te fiz? O que significa isso? Nós não modificamos o comportamento de ninguém. Diz assim, eu falei para ela, ela foi lá e fez. Ela foi lá e fez porque ela introjetou a necessidade de fazer. Nós não somos os responsáveis nem dos nossos filhos, porque os filhos são de Deus. Ele nos emprestou para que a gente viesse primeiro num protótipo, né, num mini-mundo desse processo aqui, como missionários, porque a paternidade e a maternidade é uma missão, para que nós ensinemos aos nossos filhos valores de ética. Veio a borrachinha que não foi comprada pelo papai para a mamãe, no dia seguinte, filho, devolve a borracha lá na escola, aprende a ter só o que é seu, é base, e não é base porque é fácil, é base porque é o alicerce, porque é aquilo que vai sustentar a criatura. Quem é fiel no pouco será no muito. A diferença do crime de 50 centavos para o crime de milhões de dólares em divisas internacionais. Vem tudo isso do seio doméstico, num movimento missionário que cada pai e cada mãe deve fazer. Quando a gente expande isso para uma sociedade mundial, não sejamos ingênuos, começa dentro de casa. Quais são os valores morais? A gente fica muito preocupado se o nosso filho vai passar no vestibular, se o filho da gente vai fazer essa ou aquela faculdade. É importante, né, ser médico, ser engenheiro, ser doutor. É muito importante ser douto em alguma coisa. E às vezes é douto, não tem nem doutorado, né? Isso é outro assunto. Mas a gente fica preocupado com título, Mas nós não nos preocupamos com a educação moral dos nossos filhos. Hoje está chovendo, vai para a evangelização. Não, está chovendo. Mas, se estiver chovendo, a gente obriga a ir para a escola. Então, qual é a mensagem que a gente está dizendo para o nosso filho? Ali não é importante, não. Importante é o acolá. É como, inclusive, nós nos comportamos. Não, o culto não precisa fazer, não. Deixa que eu faça aqui sozinho, então não tem nem culto dentro de casa. Porque não entende a importância do processo. De nada vai adiantar essa pleiade de espíritos aqui enviados. Quer dizer, existe um planejamento do mundo espiritual superior. Se nós não fizermos a nossa parte. Se nós
Vou repetir. Porque a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, né? Se nós não fizermos a nossa parte, porque a evolução é nossa. Isso daqui, olha, está acontecendo. Mas o resultado depende muito mais de nós mesmos do que propriamente deles. Eu gostaria de encerrar, até porque o tempo é um corcel, né? Vou trazer aqui já alguns minutos. Tem um verbete, uma exortação que eu considero maravilhosa, porque ela é de Chico Xavier, mas não porque ela seja exatamente de Chico Xavier. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu vou me fazer entender, mas porque ela é de Chico Xavier. O que eu quero dizer com isso? 3/4 partes do pensamento de Chico, de verdade, vem de Emmanuel, né? Que foi o seu mentor espiritual. E esse pensamento de Chico Xavier, ele é genuinamente de Chico. Quer dizer, muito embora sobre o influxo, sobre a convivência de Emmanuel, sobre tudo aquilo que a gente sabe que representa a história de Chico, né, o grande apóstolo da mediunidade, para todos nós a mediunidade tem um antes e o depois de Chico Xavier. Se Kardec, com o Livro dos Médiuns, ele dignificou a mediunidade, Chico Xavier a exemplificou. Tudo bem? A metade da vida de um médium é todo o seu ascendente mediúnico. O seu halo de psicografia, de psicofonia, as suas mensagens, os livros que ele é capaz de psicografar por espíritos, como a sua antena transceptora funciona. Eu, quando era adolescente, às vezes eu pegava a antena e limpava com bombril, né? Dava aquela polida assim para poder aumentar a capacidade das células de captar, porque fica aquele processo de oxidação, né? Aquilo ali gera uma entropia no sinal. Então, é uma antena muito bem polida, mas isso é a metade. A outra metade da vida desse tarefeiro foi o que ele fez, né? O seu exemplo. Quantas pessoas se renderam a Chico Xavier, não por ele ser espírita, mas por ele ser o homem que ele foi. E ele deixou para nós uma exortação assim, muito significativa, e eu encerro o bloco da manhã de hoje com esse pensamento dele, né? Quando ele nos diz assim: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou. Você escolheu as suas oportunidades de trabalho de acordo com as suas inclinações pessoais. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa tudo aquilo que lhe circunda a experiência terrena. Os seus anseios são diretamente relacionados às suas escolhas. Portanto, você é o artífice da sua própria vida. Não reclame, analisa e observa. O destino está em suas próprias mãos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz.